Fecha aí, amor. Que calor. E aí, mais uma noite, estamos aqui para falar sobre princípios. Hoje estou falando de casa, fim de semana, e vamos matar esse princípio aqui. Hoje é o princípio da atração que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar coisa aqui que não vai nem caber na cabeça de vocês. Não vai, já aposto aqui. Quem já adianta aqui, ó. Quem é muito racional, só acredita nas coisas que dá para enxergar, que só acredita no que tá vendo, já pode rapar fora desse vídeo que não é pra ti. Com todo amor eu falo isso. Mas quem quer melhorar e acredita principalmente em Jesus, os milagres que Jesus fez, acredita em metafísica, física quântica, tudo esse tipo de coisa que a ciência está começando a recém-engatinhando, começando a descobrir o que é e como ela funciona, fica nesse vídeo aqui que eu vou te falar como que as coisas funcionam. Não sou o cara mais teórico, não sou o cara mais técnico para falar disso, mas sou uma prova, a minha família é prova disso, que as coisas que a gente quer, a gente consegue atrair para nossa vida. E as coisas que a gente tem medo, também a gente consegue atrair para nossa vida. E isso é de forma natural. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Então vamos lá. Lei não, é princípio da atração. Isso é um princípio natural que foi criado por Deus e ele funciona da seguinte forma. Quando tu pensa muito em alguma coisa, ou essa coisa pode te acontecer, ou essa coisa pode não te acontecer. O universo, ele funciona através da naturalidade, certo? Pensa agora numa montanha, E nessa montanha começa a chover, um morro, tá? Começa a chover no morro. E a água, ela vai descer de forma natural, correto? De forma natural. Essa água ela vai correr de forma reta ou ela vai fazer curva? Ela vai fazer curva. Por que ela vai fazer curva? Porque tem os relevos do morro, tem os buracos do morro. Então a água, ela não vai de uma maneira só para o local devido. Ela vai encontrando o seu caminho conforme o relevo da região, as árvores e tudo mais. Assim é a natureza também, e as coisas. Que coisas, Jean? Por exemplo, o dinheiro, tá? Vamos falar do dinheiro. O dinheiro, tem muita gente que é dinheirista, que fica assim, ó, eu preciso de dinheiro, preciso correr atrás de dinheiro. Eu quero é dinheiro. Cadê meu milhão na conta? Eu vou jogar na Mega Sena, eu vou ganhar dinheiro. O que acontece com essas pessoas? Não tem dinheiro. Não ganha dinheiro. Ou quando ganha o dinheiro, vai lá e gasta tudo. Ou vai lá e não fica feliz, mesmo assim. Natural. Se tu for ver os relatos das pessoas ricas ou das pessoas que ganharam na Mega Sena, a maioria delas ou perde tudo, ou chegam lá e dizem, eu achei que era outra coisa. Não é isso que eu queria, na verdade. É natural. É a lei da atração. Se tu quer dinheiro, sim, tu pode atrair isso. Tu pode manifestar isso e atrair isso. Tudo que tu quiser, tu pode atrair. Mas essa palavrinha que eu botei no meio, tudo que tu quiser, ela é fundamental. Não é apenas eu quero. Não é apenas eu falar eu quero isso ou eu quero aquilo. Não é assim. É tu querer de todo o coração. Todo o coração. Eu vou dar um exemplo aqui que esse vídeo vai ficar curto, tá? Um exemplo de como que isso, de várias coisas, de várias histórias de como o princípio da atração ocorreu na minha vida. Primeiro, a minha carreira na Polícia Militar, tá? Minha carreira na Polícia Militar foi assim. Para eu entrar no concurso, eu vou ser muito sincero com vocês, eu não estudei foi nada. Você pode perguntar para minha mulher, pode perguntar para quem estava junto comigo, meus enteados, meus filhos. Eu não estudei nada, nem um dia para essa prova. Não adianta eu mentir aqui e falar que eu estudei, que eu até comprei curso, comprei
cursinho, apostila, mas estudar que é bom, muito pouco, muito pouco. Só que o que eu fazia? Eu já me via fardado e como policial. O momento do concurso público que eu fiz foi um momento que a minha esposa estava grávida. Ou ela já tinha ganhado, né, amor? Não tinha ganhado ainda. Não, ela estava grávida. Me lembro, ela estava grávida. E eu ficava imaginando, eu não conhecia ainda minhas filhas, porque elas não tinham nascido, elas estavam dentro da barriga. Só que eu ficava imaginando na minha cabeça a carinha delas. A carinha delas, o rostinho delas. Eu ficava imaginando o rostinho delas. E com essa imaginação, com essa mentalização, eu tirava força para ir atrás do que eu queria. Então, com essa mentalização, eu também já sabia que não tinha outra opção. Não tem outra opção a não ser passar nesse concurso. Mas mesmo assim eu estudava muito pouco. Então, chegou na prova, no dia da prova, fui lá, fiz a prova, matemática gabaritei. O resto, muito bem nas questões. Resultado, passei. Passei. Como gestor não estudou? Cara, na época eu não sabia dizer, mas hoje eu sei dizer. É atração. Eu atraí aquilo para mim. Eu não tinha outra opção a não ser passar naquele concurso. E não foi de uma forma desesperada. Não foi de uma forma desesperada. Eu fui descompromissado. A Roberta tá aqui, às vezes eu vou ter que... Às vezes eu vou olhar para ela confirmar, mas não dá bola. Hoje eu tô em casa, as crianças estão aqui pintando. Mas se a gente tiver uma conversa um dia, vocês vão ver que na época não foi aquele desespero, que eu pensava nisso todo dia, que eu tinha que ir mais. Não, quando eu já me imaginava policial, eu também imaginava o rostinho das gêmeas, que iam nascer e não tinha outra opção, era passar ou passar nesse concurso. Mas não era uma coisa de obstinação, uma coisa, não, é muito louco isso, sabe? Eu estou estudando agora física quântica e metafísica, eu estou entendendo muita coisa que aconteceu na minha vida, que foram apenas o esforço mental que foi feito, e não a força do braço. Quer ver outra coisa recentemente que aconteceu com a gente aqui, ó? A respeito das gurias, das meninas. Eu tenho gêmeas, a Alice e a Antônia, e elas entraram na escola recentemente. Elas estudavam numa escolinha da Brigada, quando era creche, e no ano que elas foram entrar na primeira série, eu e a Roberta, a gente se olhava assim e falava, poxa, como seria bom se a gente colocasse elas numa escola particular, né? O ensino público tá meio difícil, né? O ambiente, né? E a gente ficava sempre imaginando, né? Pô, poderia, né? Fazer isso, colocar elas numa escola particular. Mas a gente ficou só nisso. Aí, chegando mais perto da matrícula, a gente pegou e começou a pesquisar. A gente foi atrás das escolas. Não, então vamos lá, vamos olhar o preço para ver se a gente consegue chegar nesse valor. E aí o negócio começou a pegar corpo. Aí fomos lá na primeira escola, a gente viu, são duas, né? A gente viu o preço e se olhou e disse, não vai dar. A gente não tem esse dinheiro. Mesmo se a gente botar todo o empenho do nosso braço em trabalho, porque eu sou um cavalo para trabalhar, né? Eu sou um cavalo para trabalhar. Mesmo se eu trabalhasse tudo que eu podia, não ia bater a conta, não ia fechar. Porque depois ia ter escola, a mensalidade, ia ter os livros, ia ter a uniforme, ia ter passeio, ia ter lanche. Então, a gente não ia conseguir chegar. Aí a gente foi em outra escola para ver se a gente conseguia um desconto. A gente estava atrás de uma bolsa, né? Mas primeiro aninho assim é meio difícil deles darem bolsa. Então, fomos na outra escola, a outra escola era mais caro ainda. E aí a gente se olhou e, não vai ser dessa vez. No fim, matriculamos elas numa escola pública. Passou o ano e começaram a ocorrer alguns problemas na escola pública. E a gente sentava e sempre conversava, a gente tinha que botar elas numa escola particular. E aquilo foi alimentando e eu já imaginava elas numa escola particular. Uma das escolas que eu fui, a primeira escola que eu fui, eu ficava imaginando elas com o uniforme da escola, eu levando elas
buscando e elas me contando como era. Eu imaginava elas na pracinha dessa escola. Eu imaginava a Roberta levando, a Roberta buscando. Só que sabia que naquele momento não era a nossa realidade, não era a nossa condição. Mas mesmo assim, nessa época, quando começaram a dar os problemas na escola, nessa época, eu tomei uma decisão. E aí é que tá, a gente nunca pode agir por condição, a gente tem que agir por decisão. Se a gente for agir por condição, a gente nunca vai conseguir fazer nada que a gente quer. Porque a nossa condição não é a ideal, nunca vai ser a condição ideal. A condição nunca vai ser ideal para te sair do lugar, para te sair da inércia. Nunca vai. Mas agora, se tu tomar uma decisão, pode ser que a coisa não aconteça agora, mas ela lá na frente vai acontecer. E o que aconteceu? Eu tomei essa decisão e disse: essas meninas vão estudar numa escola particular. Não sei como, mas elas vão. Não sei como, mas elas vão. Eu sou pai e não vou deixar o ensino delas desleixado. Enquanto eu estiver produzindo, enquanto eu estiver batalhando, eu vou lutar para elas estudarem numa escola particular. E esqueci daquilo. Tomei a decisão e larguei de mão. Eu sei que vai acontecer. Eu já tinha visto na minha mente que ia acontecer. Tudo bem, passou o ano. E lá no finalzinho do ano, a minha cronologia vai ser um pouco quebrada aqui. Mas, para ser rápido, eu vou dizer para vocês aqui rapidinho. Que chegando no finalzinho do ano, a Roberta do nada decidiu fazer pedagogia. Aí se matriculou. Aí no primeiro mês de pedagogia, eu vou fazer estágio. Aí, foi fazer estágio numa escolinha infantil. Tá, foi fazer estágio numa escolinha infantil. Passando ali 1 mês, 2 meses mais ou menos. Não me lembro a cronologia. Passando um tempo, ela foi chamada para fazer uma entrevista de estágio, adivinha onde, cara? Lá na primeira escola que eu tinha ido, ver o preço para colocar as gurias matriculadas na escola. Foi do nada. Para nós, naquele momento, foi do nada. Por que aquela escola? Por quê? Ela foi lá, fez a entrevista, no mesmo dia já estava contratada. Chegando lá, ela descobriu que, sendo funcionário da escola, e a gente não tinha essa clareza ainda, sendo funcionário da escola, ela poderia ter um desconto para os filhos dela. E quando eu fiquei sabendo disso, eu quase caí para trás. Aquela decisão que eu tinha tomado, ela foi começando a criar corpo. Ela foi começando a se materializar. E o que aconteceu depois de quanto tempo de contratação do estágio? 6 meses. Mais 6 meses de estágio. Chamaram as meninas chamaram a efetivar a Roberta para ser funcionária. Consequentemente, conseguimos o desconto, né, de funcionário para as gurias estudarem lá. E quando a gente teve essa notícia, cara, foi uma felicidade tremenda, assim. Esse vídeo ficou longo, já sei, mas eu tive que contar essa história para dizer como é que funciona o princípio da atração. A gente consegue atrair aquilo que a gente quiser. E melhor, se 2 ou mais estiverem concordando com aquilo, isso é bíblico, tá? Se 2 ou mais estiverem concordando com aquilo, vai ser mais rápido. E vai ser mais veloz, mais potente. Foi isso que aconteceu comigo e com a minha esposa. A gente concordou que elas tinham que entrar numa escola particular. A gente tinha condição? Não tinha. A gente tinha decisão? A decisão a gente tinha. Não sabia como ia ser, mas sabia que a coisa ia acontecer. E aconteceu. Hoje elas estão lá nessa escola, a primeira escola que eu fui para ver o preço, o valor. Elas estão lá nessa escola. E, cara, foi uma coisa que foi Deus, assim, sabe? Muita gente fala que o universo é Deus, né? Sim, o universo é Deus. Deus está em tudo. E o universo, ele coopera pro bem daqueles que amam o universo, amam a Deus. E foram chamados e agem segundo o seu propósito. Então, se as coisas estão dando um pouco errada na tua vida hoje, dá uma respirada, olha para tua volta, toca no teu corpo e fala: cara, eu tenho tudo. Eu tenho o corpo, eu tenho o cérebro, eu tenho a boca para falar, eu tenho o teto que está sobre a minha cabeça, eu tenho tudo.
a partir de agora, eu vou decidir o que eu quero. Eu vou decidir que eu vou ter um emprego melhor. Eu vou decidir que eu vou encontrar uma esposa digna de ter o meu amor. Eu vou decidir que eu quero ter um carro X. Eu vou decidir que eu quero ter as coisas que eu quero ter. Tu vai olhar pro lado e não vai encontrar condição nenhuma para tu ter isso. Tu não vai encontrar condição nenhuma. Mas esquece a tua condição agora. E bota na pauta, bota na mesa a decisão que tu vai tomar. É isso, cara. Age por decisão e não por condição. Se tu decidiu, se tu viu aquilo acontecer, fecha os olhos, enxerga aquilo acontecer, decide que tu vai atrás disso e isso vai acontecer. Vai acontecer. Não tem outro jeito. Se tu conseguiu ver nos olhos da mente, é porque já aconteceu. Jean, aonde que tu pode me dizer, me dar referência bíblica para isso? Cara, a primeira referência bíblica que a gente pode encontrar tá no Antigo Testamento, no livro de Jó. Para quem conhece a história de Jó, Jó foi um dos caras que perdeu tudo na vida dele. Ele só não perdeu a mulher, porque a mulher é uma só carne com ele. A mulher é a pessoa mais importante da nossa vida, tá? Só para deixar claro aqui. Não é filho, não é pai, não é mãe, é tua mulher. Ele só não perdeu a mulher, mas ele perdeu todos os filhos dele para a morte. Ele perdeu as terras que ele tinha. Ele perdeu os bois, ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. Ele era um cara muito rico. E ele perdeu absolutamente tudo. E ainda ficou doente. Teve lepra lá, ficou todo errado. E o que ele disse? O que ele disse? Que o que ele tinha mais medo o sobreveio. Aquilo que ele tinha mais medo aconteceu com ele. E a energia do medo é uma energia que atrai muito. Ela atrai muito. Quer ver uma coisa? O cara que é todo medroso, não consegue sair na rua porque acha que vai ser assaltado. Quando ele sai na rua, mais dia ou menos dia, o que vai acontecer? Vai ser assaltado. Vai ser assaltado. Não adianta. O medo atrai as coisas que tu não quer. Ah, acidente de carro. Tem medo de se acidentar de carro? Bingo, vai te acidentar de carro. Não adianta. Vai te acidentar de carro. Agora, se tu entende que acidente é normal, acidentes acontecem, isso é do teu dia a dia, e tu acaba até se esquecendo disso, não vai acontecer contigo, porque tu largou de mão. Largou de mão. Tudo isso que eu tô falando tem nomes técnicos, que vocês vão encontrar aí com os professores Hélio Couto, inúmeros aí que estão falando sobre isso hoje em dia, tá? Qual é o nome do outro lá? Esqueci o nome, depois vocês pesquisam aí. Física quântica, metafísica, lei da atração, que chamam assim também. E vocês vão ver que o medo das coisas atrai aquilo que tu não quer que aconteça. E assim como aquilo que tu quer que aconteça, se tu quiser coisas boas para tua vida e tu decidir que essas coisas vão te acontecer, elas vão acontecer. Mais dia ou menos dia elas vão acontecer. Cara, esse vídeo ficou longo, mas não tem como falar desse vídeo aqui sem explicitar, sem bater na mesma tecla. Porque não é na força do nosso braço, cara. Não é. Se tu for na força do braço, tu vai chegar. Tu vai chegar, mas de repente tu vai chegar e tu vai ver lá na frente que poderia ser mais fácil. Poderia ser mais fácil. Poderia ser mais simples. Então, a partir de hoje, guarda, se tiver que guardar uma coisa nesse vídeo, guarda isso aqui, ó. Viva por decisão e não por condição. Não por condição. Se eu tivesse que falar todos os exemplos que eu tenho na minha vida e na vida dos meus amigos e na vida dos meus familiares sobre o princípio da atração, esse vídeo teria 24 horas. 24 horas. E acho que ia faltar tempo ainda para falar. Mas se tu quer conectar comigo, saber mais sobre isso, saber a forma que eu vivo, deixa o like, curte, compartilha, me segue no Instagram, @JeanTaifer, e não esquece, vive por decisão e não por condição. Olha a tua condição na tua volta hoje, vê como é que ela tá, aceita isso, aceita a realidade, mas não faça com que ela paute o teu destino. Muita gente está no meio do lixo hoje, porque só olha pro lixo e acha que está condenado a ficar no lixo.
mas a tua mente é muito maior do que isso. Se tu pensar, eu tô no lixo hoje, mas eu vou sair desse lixo aqui e vou comer do melhor dessa terra, que foi o que Deus nos prometeu, tu vai comer o melhor dessa terra, porque tu decidiu. Outra coisa na Bíblia, a gente está lendo aqui, Roberta, Marcos, livro de Marcos, não vou me lembrar agora o versículo. Jesus fala, quando tu for orar, ora como se tu já tivesse recebido aquilo. Ai, meu Deus! Jesus agia com a metafísica. Jesus agia com a física quântica. Os milagres, o que ele falava, o que acontecia com ele lá no Getsemane, o encontro que ele teve com Moisés, tudo é física quântica, metafísica. Para a tua vida um pouco e vai estudar, nem que seja isso aqui, vai escutar um pouquinho, nem que seja isso aqui. Me perdoa a minha ignorância de não poder te dar uma aula sobre isso, mas eu te garanto que se tu começar a olhar para isso, neurociência, metafísica e física quântica, tu vai começar a olhar as coisas diferentes. Dica de livro, Mindfulness, Atenção Plena. Leiam esse livro também, que às vezes as coisas precisam acontecer no invisível para se manifestarem no visível. Beleza? Tamo junto, fechou esse vídeo, tô de casa, agora vou desfrutar com a minha família e precisando, me chama. Valeu!